Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo de instalação do Zabbix, né? Temos um vídeo que já ficou um pouco ultrapassado, né? Tiveram algumas alterações aí no Zabbix, então a gente vai refazer um vídeo de instalação mais atualizado, beleza? Então vamos lá, para instalar o Zabbix, primeira coisa, a gente vai na página do Zabbix, né? Então eu vou mostrar aqui de uma forma que fique independente da distribuição que vocês estão utilizando. Vai entrar na página do Zabbix, vai clicar em Download, né? Muito bem, dentro da página de download, a gente está partindo do ponto aqui que estamos fazendo uma instalação de Zabbix por pacote. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que escolher a versão do Zabbix. Então, no momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que seja a 6.4, né? Ou qualquer outra acima. Vai escolher a distribuição do seu Linux. No meu caso, estou usando o Ubuntu. Né? Eu estou com o Ubuntu 22, então você tem que ver aí qual é o Ubuntu que você está utilizando. Tá? Nesse caso, estou instalando o servidor, o front-end e o agente. Tá? Vamos usar a base de dados MySQL e vou usar o Apache, beleza? Então, selecionando todas essas partes aqui, o próprio site do Zabbix já começa a mostrar um passo a passo aqui que você pode seguir, beleza? Aqui tem um outro passo a passo que já está mais detalhado, tá? Então a gente pode seguir por aqui também. Tá? Então, o primeiro passo, né, vai instalar o Zabbix, vai escolher conforme os pacotes que a gente deseja, né? E aí começa o passo a passo. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai entrar no diretório Downloads e vai baixar o arquivo para o repositório do Zabbix, beleza? Então, a gente vai vir aqui, vai dar um CD e vai baixar. Então, para baixar, a gente simplesmente vai vir aqui e vai fazer um wget. Dalbas, posso fazer, ao invés de utilizar um wget, posso baixar pelo próprio navegador? Pode também, tá, gente? Beleza, ele baixou. O próximo passo agora, deixa eu só botar esse terminal um pouco mais para cá, que aí fica fácil. Ok, próximo passo agora, a gente ainda tem que fazer o dpkg, né? Tem que descompactar aquele repositório, descompactar e instalar. Então, vamos lá. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para... Beleza. Então, vamos lá. Beleza. Agora, a gente pode dar um sudo apt update, tá? Fazer o update já com esse novo repositório. Beleza? Esse seria o próximo passo aqui. Ó. Muito bem, depois que ele terminar esse update, né, aí a gente começa a fazer a instalação. Então, aqui a gente vai instalar o Zabbix Server com MySQL, o front-end e por aí vai. Tá? Então, a gente já pode selecionar isso aqui, copiar e vamos lá ver se já terminou. Muito bem, vamos dar um Yes e vai começar a fazer a instalação aqui. Tá? Eu vou acelerar. Muito bem, terminou aqui a instalação. Agora a gente pode voltar aqui. Ok, aqui ainda a parte da... Agora a gente vai criar a base de dados, né? Então, quando a gente vai criar a base de dados, a gente vai utilizar esse comando aqui, e aí eu vou mostrar um ponto interessante aqui, né? É bem comum, quando a gente pega... aí aqui ele pede uma senha para a base de dados, né? Nesse caso eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí observe, dá esse erro aqui, que é um erro bem interessante que costuma acontecer na maioria dos casos quando a gente está instalando os Zabbix com MySQL. Tá? Basicamente, qual é o problema aqui? A gente faltou instalar o servidor MySQL. Né? Então, aqui, quando tem a instalação dos Zabbix, faltaria dizer, olha, se você está instalando os Zabbix para MySQL, vamos instalar o MySQL Server. Né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um apt-get no MySQL Server. Dalsh, sei lá, igual tem um vídeo que a gente faz isso com o Raspberry Pi, né? E aí na época não tinha o MySQL para o Raspberry Pi, então a gente utilizou o MariaDB. Então pode utilizar de outra forma também vai funcionar, tá? Então vamos lá. Muito bem, terminou aqui a instalação. Agora a gente pode usar aquele mesmo comando que tinha dado erro, né? Que é isso aqui. E aí a gente vai colocar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Beleza? A gente entra nessa parte de configuração da base de dados e aí a gente vai vir aqui e vai utilizar o primeiro comando, né, para criar a base de dados aqui. Então, vamos lá. Beleza, vamos para o próximo. Então, aqui a gente vai criar o usuário. E a senha que eu estou colocando aqui é a senha que eu estou usando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem que ver aí qual é a senha que você vai usar aí e colocar, beleza? Vamos lá. Agora, garantir os privilégios. Agora vem esse global log bin. E finalmente finalizar, né? Beleza. Agora, vamos para o próximo passo. A gente vai fazer o import do Zabbix Initial Schema, né? Schema. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai utilizar esse sudo zcat, tá? Para fazer justamente importar esse esquema. Então, vamos lá. A senha é aquela senha que você colocou para a base de dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui costuma demorar um pouco, tá? Acho que a Juliana até colocou aqui. Deixa eu ver. Costuma demorar um pouco, então tenha calma, tá? Então, vou até cortar o vídeo, porque demora um pouco mesmo para fazer essa parte. Claro, isso depende da máquina que você está utilizando, né? Pronto, terminou aqui. Demorou alguns minutinhos. Então, a gente pode ir para o próximo passo, tá? Então, agora a gente vai voltar na base de dados e a gente vai desabilitar. A gente tinha habilitado esse logbin, a gente vai desabilitar novamente. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aquela senha que você já colocou. E vamos aqui desabilitar o logbin, tá? Finalmente podemos dar um quit. Beleza. Agora vamos configurar o acesso, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o Zabbix Server Conf File, né? Esse arquivo de configuração do Zabbix. No Ubuntu ele vai ficar dentro de etc zabbix e aí dentro dessa pasta aqui vai estar o zabbixserver.conf. Então a gente vai usar o Nano aqui como editor de texto para editar esse arquivo. Poderia ser qualquer outro editor aí da sua preferência, tá? Então vamos lá. Já estamos aqui no Nano. Para achar, a gente pode ir descendo aqui, né? Fica logo depois de usuário, tá? Quando a gente achar o usuário, achou o usuário, aí logo depois está aqui, dbpassword, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, a gente vai descomentar essa linha e vai colocar aquela senha que a gente está usando para a base de dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, simplesmente a gente usa essa senha e... claro, temos que salvar, né? Então, aqui no Nano, a gente dá um Ctrl X, né? E vai dar um Yes. Beleza, está salvo lá. Se estiver utilizando outro editor, tem que ver aí qual é o comando que você tem para salvar, tá? E agora vamos dar um start no Zabbix Server e no Zabbix Agent, tá? Então a gente pode usar o systemctl, o sudo service start, tá? O restart. Então vamos usar esse aqui. Vamos aqui. Beleza, já deu start. Agora, toda vez que iniciar a máquina ficar dando start é meio chato, né? Então a gente vai colocar aqui o enable para que isso seja feito toda vez que a máquina for reiniciada. Então vamos lá, dar um enable. Beleza, show de bola.
Então agora a gente vai para a parte interessante, né, que é acessar o Zabbix, acessar o servidor Zabbix através de um navegador. Obviamente que aqui a gente tem uma questão que é o seguinte, ó, nesse caso a gente vai acessar utilizando localhost. Por quê? Eu estou dentro da própria máquina e vou acessar aqui o servidor Zabbix. Se eu estivesse em uma outra máquina acessando essa máquina servidora, eu teria que colocar o IP dessa máquina servidora, tá? Nesse caso, vamos usar o localhost ou 127, né? Porque já está na própria máquina. Então, vamos abrir aqui e vamos. Beleza. Agora vem alguns passos aqui interessantes, né? Então, o primeiro passo é a linguagem. Vou deixar aqui primeiro em inglês mesmo. Depois, ele faz uma checagem de pré-requisitos, né? Nessa parte aqui é importante que esteja tudo ok, tudo tranquilo. Vamos dar um ok. Aqui vem a questão da base de dados, então aqui é importante você colocar o password que você já está usando lá. No nosso caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então tem que ser aquele password usado lá na base de dados. E vamos dar um Next. Aqui o nome, então no nosso caso aqui a gente vai usar o myZabbix. Beleza? Aqui a zona, né? Então aqui vamos colocar São Paulo. Cadê São Paulo? Aqui. Beleza. Então coloca a sua zona aí. Muito bem. Aí aqui um resumo de pré-instalação. Vamos dar um Next. E aqui ele mostra que deu tudo certo, né? Parabeniza pela instalação. Muito bem. Agora vem a parte do usuário. Agora a gente vai logar diretamente nesse servidor, tá? Para logar no servidor, eu já esqueci a senha padrão que o Zabbix usa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, é admin, o usuário e a senha Zabbix. Então vamos lá. Aí depois você pode alterar essa senha aí, tá? Então aqui a gente está, é a primeira visão que você tem do Zabbix, né? Então você vai ver essa tela aqui. Muito bem, então você vai ver essa tela. Nessa tela aqui você pode já começar a monitorar algumas coisas que estão no próprio servidor Zabbix, tá? Tem vídeo da gente inserindo outras máquinas no Zabbix. Né? Então, mas agora vamos ver o que já está monitorando, tá? Acabamos de instalar, o que está monitorando? Vamos dar uma olhada, a gente pode ir aqui no inventório, dar em hosts, né? Então a gente já vê aqui que tem o host, o próprio Zabbix Server, a gente pode clicar nele e a gente vai aqui para gráficos. Então aqui a gente, ele começou agora, ainda não tem muita coisa aqui que ele está pegando não, tá gente? Mas daqui a pouco começa a preencher. Então você vai ver informações de memória, de processamento. Bom, deixei passar um tempinho aqui. Então já começou a monitorar alguma coisa, né? Então a gente já está vendo aqui a utilização de memória. Aqui está bem detalhado, né? A utilização de CPU, a memória, a utilização da memória. Bom, então essa foi a instalação do servidor Zabbix. A gente fica por aqui. Um abraço aí a todos.